Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a primeira atividade, ou seja, a semana 1, a primeira atividade do PET, tá gente? Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano de Física, o segundo volume, beleza? Então vamos lá, sem muita demora. Eu vou explicando a teoria conforme eu vou fazendo as questões, ok? Então aqui, a Universidade Estadual do Ceará está falando que a matéria em seu estado normal não manifesta as propriedades elétricas. No atual estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria é constituída somente de nêutrons. Não, gente, eu falo, se quiser anotar, anota. Matéria é constituída de nêutrons, prótons e elétrons. Letra B. Possui maior número de nêutrons do que prótons. Não, pessoal, possui a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Se quiser, anota. O que está errado aqui é maior. Possui quantidades iguais de prótons e elétrons. Isso aqui, ó. Então, matéria possui quantidades iguais de prótons e elétrons, e a gente fala que o corpo está neutro, quando tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, beleza? Letra D. É constituído somente de prótons. Não existe nenhum corpo constituído somente de prótons. Todo corpo tem prótons, elétrons e nêutrons. Pode ter mais prótons do que elétrons, ou pode ter mais elétrons do que prótons, mas nunca só prótons ou só elétrons, porque não é corpo. Tudo bem? Todo corpo tem quantidade de prótons e elétrons. Pode ser desequilibrado, mas tem que ter. Ok. Questão 2, então a questão 1 é C. Questão 2 do FMG. Um isolante elétrico. Um isolante elétrico, eu já vou falar aqui para vocês, galera. É quando a corrente elétrica tem dificuldade de passar nesse certo material, tá? Os elétrons têm dificuldade. Escuta só, dificuldade. Olha a palavra dificuldade. Eu falei que não passa. Ela apresenta dificuldade. Então, letra A, não pode ser carregado eletricamente? Acabei de falar. Pode ser carregado, tá? Porque o errado aqui é não. Ele pode ser carregado eletricamente. Só ele tem dificuldade, mas pode ser carregado eletricamente. Não contém elétrons? Gente, acabei de falar lá em cima que um corpo tem que conter elétrons, tem que conter prótons. Mas um corpo eletricamente negativo é porque tem mais elétrons do que prótons. Um corpo eletricamente positivo é que tem mais prótons do que elétrons, ok? C. Tem de estar no estado sólido. Ô, gente, ele pode estar em estado líquido, sólido, gasoso, não interessa o estado. Então vamos andar que isso aqui esse tem de estar, ô, pessoal, na alternativa tem de estar é uma palavra muito perigosa. Como assim? É assim ou não é? É uma palavra muito perigosa. Letra D. Tem necessariamente resistência elétrica pequena. Galera, isolante tem dificuldade da passagem de elétron, como eu falei. Então, resistência são dispositivos que apresentam dificuldade da passagem de elétron. Então, um isolante tem uma resistência muito alta, tá? Porque tem dificuldade da passagem de elétrons e não pequena. O que está errado aqui é pequeno. Ou seja, um isolante é uma resistência muito grande de passagem de elétrons. Não pode ser metálico, correto? Ele não pode ser metálico. Por quê? Os metais, pessoal, têm elétrons livres. Porque você tem os prótons e os nêutrons no núcleo, alguns elétrons muito próximos desses prótons, então eles não saem. Mas existem elétrons mais periféricos, ficam mais afastados da eletrosfera. Esses elétrons é chamado de elétrons livres. Então, se eu ligar um DDP, uma diferença de potencial, esses elétrons vão caminhando só em um sentido. Então, é mais fácil dos elétrons caminharem em metais, cobre, níquel, tá? Prata, ouro e vários outros, tá? Então, não pode ser metálico. Então, todos os metais, eles são todos, assim, os metais são condutores, tá? Por apresentar elétrons livres, beleza? Questão 2 resolvida. Então, se eu fosse vocês, anotava tudo que eu estou falando e eu falo um pouco rápido mesmo. E aí, tá aqui tá falando assim, gente, complete a lacuna. Ok, eu vou completar. Vamos perceber bem aqui, se é um corpo eletricamente neutro, acrescentarmos partículas negativas, ou seja, acrescenta partícula negativa, desaparece o equilíbrio de carga. Sim, porque negativo vai ficar mais que positivo. O efeito total das partículas negativas supera as das positivas, tá vendo? E podem dizer que o corpo está carregado negativamente. Você pode, porque tem mais negativo que positivo. Podemos também carregar positivamente um objeto. Retirando, olha só, você tem aqui um objeto, galera, eu quero mostrar para vocês. Aqui tem um objeto que tem cargas positivas aqui, tá? E cargas negativas aqui. Tá lá. Olha, você tem que entender que elétrons que movem por ele ser muito, muito, muito mais leve do que os prótons. E os prótons ficam no núcleo. Então são elétrons que movem. Então, como eu quero, olha, podemos também carregar positivamente. Para que eu possa ter mais positivos do que negativos, é necessário, em vez de colocar positivo, porque próton não anda, por ser mais pesado e fica no núcleo, é mais fácil você retirar os negativos. Presta atenção retirando aqui, ó.
Olha os negativos saindo, que beleza, que tecnologia. Então eu estou tirando os negativos e aí o corpo fica carregado positivamente. Por quê, Gabriel? Aqui é uma representação, porque existem bilhões e bilhões e bilhões de cargas, tá? Aqui tem duas cargas positivas a mais do que as negativas. Aqui representa duas cargas negativas que estão neutralizando com esta. Então significa que esse corpo é carregado positivamente porque tem mais positivos do que negativos. Então vejam só, podemos também carregar positivamente o objeto, retirando, então nós estamos com a letra B e C, partículas positivas ou negativas? Negativas. Olha, ficamos só com a letra B. Negativas e deixando, portanto, um excesso de cargas positivas. Você pode ver que tem 4 positivos e apenas 2 negativos. Então, esse corpo é eletrizado positivamente. Anota, corpo eletrizado positivamente tem mais positivos do que negativos. Se fosse um corpo eletrizado negativamente, tem mais negativos do que positivos. Mas nós não estamos falando de 4 e 3, não. Nós estamos falando de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de prótons a mais do que elétrons, ou de elétrons a mais do que prótons. Lembrando que prótons é positivo e elétrons é negativo, beleza? E vamos para a última questão. E essa questão aqui é muito legal. Eu vou demorar um pouco nela. E aqui, gente, é só encheção de saco, tá? Sei lá, é importante ler para você ter conhecimento e tal, mas a questão começa aqui, ó. Olha só. Essa esfera é então. Bom, opa, começou antes. O bastão de vidro é atritado em um ambiente seco com uma flanela, ficando carregado positivamente. Outra coisa acontece antes, nesse contexto. Considere um bastão de vidro e 4 esferas condutoras eletricamente neutras. Então vamos pôr aqui, ó, um bastão de vidro, vejam só, e 4 corpos eletricamente neutros. Tem 1, 2, 3 e 4. Olha só que legal. Esse aqui é o A, B, C e D. Perfeito. Você tem aí esses 4 corpos. E aí, gente, o que ele falou? Ele falou que o bastão de vidro é atritado em um ambiente seco, em uma flanela, ficando carregado positivamente. Então, a gente vai pôr aqui, ó, positivamente. Ah, significa que esse corpo aqui só tem positivo? Não. Significa que tem mais positivos do que negativos. Aqui existe elétron, porque não é corpo. Pense nisso. Então, vamos colocar aqui, como todos os outros corpos são neutros, eu vou considerar assim, olha, positivo, 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 positivo e positivo, 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 positivo. Ok. Como é neutro, então tem negativo, 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 e menos, 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 menos. Você pode ver que o neutro tem 4 positivos, 4 negativos em cada esfera. E aqui, o que ele faz? Ele fala assim, ó, essa esfera, então, após esse processo de eletrização do bastão, que é isso, ele encosta com a esfera A. Então vamos maximizar aqui e vamos encostar esse bastão na esfera A. Olha lá, encostei. Quando você encosta esse bastão na esfera A, os negativos, alguns negativos, eu estou representando só 2, mas são bilhões, tá? Vão sair daqui e ir para o bastão. Vejam só, eu vou pegar um por um, ele vai vir para cá e vai vir para cá, ok. E aí, isso aqui é um processo muito rápido, tá, pessoal? Esse bastão, ele vai sair e você pode ver que o corpo A ficou eletrizado positivamente. Aí depois fala que esse A, ele vai aproximar da esfera B e C. Só que B e C, eles estão em contato, tá? Então vamos pôr em contato B e C e a esfera A vai aproximar sem encostar. O que vai acontecer? Como o corpo A está eletrizado positivamente, esses elétrons aqui, ó, eles vão estar doidos para ficar perto de A, tá? Eles vão ficar loucos para ficar perto de A. Mas esses dois que estão em C, eles vão fazer tipo um efeito dominó. Eles vão vir aqui e encostar com esses. Tá vendo? Só de aproximar, porque o A tem cargas positivas a mais. Então esses elétrons que estavam neutros estão querendo ficar aonde tem mais força, mais positivos. Então vai ficar mais ou menos assim, tá? Esses aqui, gente, vamos considerar que eles já estavam aqui como neutro, esses dois aqui. Então, vamos considerar só 2 e esses 2 saíram. O que aconteceu? O A, ele é afastado um pouco, o B se afasta do C, tá? E depois aproxima, olha só que legal, ele vai aproximar do D. Isso tudo a questão fala. Olha só, o corpo C ficou eletrizado positivamente. Lembra que os elétrons do B aproximaram de A e alguns do C foram para B porque estavam em contato. Só que agora o B e o D, eles não estão em contato, tá? Eles estão só próximos, o exercício fala. Só que você vai ligar um fio terra. Isso aqui, gente,
é representação de fio terra. Tá? Isso aqui, ó, não pense bobagem, isso aqui é uma representação de fio terra. Só que os elétrons estão aqui. Como é só elétrons que movimentam, por ser mais leve, esses dois elétrons aqui, olha, eles vão repelir desses caras. Então o que vai acontecer? Eles irão afastar e ir embora para a Terra. É isso que vai acontecer. Só que até quando esse processo vai acontecendo, corta o fio terra. Então alguns elétrons já saíram. Ficaram alguns aqui. Lembra que na eletrosfera os elétrons ficam muito próximos, eu falei nas questões anteriores, alguns não conseguem sair do positivo. Os que conseguem são aqueles que ficam mais na periferia da eletrosfera. Então, o que aconteceu? Cortei o fio terra, eu tirei o B, né? Aí o corpo B está aqui e o corpo D ficou aqui separado. Aí ele quer saber quais são as cargas de A, B, C, D. Então eu vou pôr aqui o B só para ficar em ordem e ficar bonitinho. Você pode perceber que A ficou eletrizado positivamente, o B ficou eletrizado negativamente, o C ficou eletrizado positivamente e o D ficou eletrizado positivamente. Logo, a alternativa correta é a letra E. E é esse o vídeo da primeira semana da atividade do PET, galera. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Fui.